Vamos então nos preparando. Fiquem numa posição confortável, sem rigidez e sem estar com o corpo todo solto, coluna toda torta. A coluna tem que estar razoavelmente reta, mas sem tensão. Procurem não encostar a cabeça. Então, vou convidar vocês a prestar atenção na sua respiração. Inspirem calmamente, tranquilamente, respirando exclusivamente pelo nariz. Inspira e quando solta o ar, solte longamente. Ao soltar o ar, nós relaxamos. Aos pouquinhos, nós vamos aprender toda a ciência da respiração. Então, nesse momento, apenas preste atenção, porque nós estamos submersos em um mar de energia. E essa energia é dócil à força do nosso pensamento e da nossa vontade. Mas para isso é preciso ir despertando, tomando consciência, prestando atenção. Então, respirem de uma forma muito tranquila, sentindo o ar entrando, o ar saindo. E agora vamos relaxar o corpo, vamos nos acalmar, que vai nos ajudar a nos desligar de tudo que nos aconteceu durante o dia. Levem o seu pensamento até os seus pés. Tomem consciência dos seus pés. Levem um pensamento de gratidão aos seus pés, porque eles são muito importantes. E vão relaxando, consciência nos pés. Se for difícil ter essa consciência, movimentem os pés, para que ele chame a atenção da sua mente e você consiga se concentrar neles. Vão relaxando agora os tornozelos, as panturrilhas, os joelhos, as coxas, para que a energia possa fluir livremente pelas suas pernas. Vão relaxando toda a região do quadril, soltando a musculatura, relaxando os órgãos, permitindo que o organismo volte ao seu funcionamento normal, ao seu equilíbrio. Vão relaxando toda a região do tórax, relaxando a musculatura do peito, das costas, ao longo de sua coluna. Levem o pensamento até os seus ombros e vão relaxando. Larguem suas tensões, tirem todo o peso que podem estar carregando nos seus ombros. Larguem. Relaxem os braços, antebraços, mãos. Relaxem o pescoço, vão soltando a musculatura ao longo do pescoço. Relaxem o couro cabeludo,
a musculatura em torno das orelhas. Relaxem a mandíbula, os lábios. Vão soltando a musculatura da face, relaxando os olhos, as pálpebras, sobrancelhas e testa. Rosto tranquilo, sereno. Observem a paz se estabelecendo em todo o seu ser. E vamos agradecendo a presença de toda a equipe espiritual que nos assessora nesse trabalho. Itaporã, nosso dirigente espiritual, os mentores especializados em meditação que vêm especialmente para nos ajudar. E vamos pedir também a presença de Jesus, o nosso Divino Mestre entre nós, nos orientando, nos ensinando, nos guiando. E assim, confiando no seu amor, na sua luz, vamos pedir ao Divino Amigo que abençoe os nossos esforços, abençoe essa alma e nos ajude a encontrar o caminho da nossa casa interior. Com segurança, com confiança, com fé e muito amor no coração. E assim vamos mentalizando que estamos absorvendo muito amor. Toda essa equipe espiritual está nos envolvendo em vibrações de muito amor. Deixem-se envolver. Percebam como a sua respiração ficou tranquila e calma. E assim, nós vamos pedindo permissão para dar início à aula de hoje. Isso, faça uma respiração profunda e se tiverem vontade, dá uma espreguiçada, tá? Porque é tão gostoso espreguiçar. Todas as crianças sabem espreguiçar, todos os bichinhos sabem espreguiçar, e a gente vai esquecendo disso. São coisas tão simples, tão naturais, e a gente vai se afastando. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que delícia estarmos juntos novamente, alguns pela primeira vez, e, como disse a Sueli, tem os repetentes. Que bom, que delícia estar com vocês. Bom, gente, nesse curso nós vamos aprender muitas técnicas e vocês vão se identificando mais com uma técnica, às vezes mais com outra técnica. Isso porque vai ter aquela técnica ideal para você neste momento. Não é aquela técnica ideal para o resto da sua vida, é para este momento.
E, posteriormente, vocês vão tentando outras técnicas. Mas a intenção é que vocês fiquem presentes. É um curso de presença. Observem como nós não ficamos tão presentes em tudo que nós fazemos. O corpo está fazendo alguma coisa, a mente está noutra coisa. E às vezes a mente é tão poderosa que ela consegue ficar em mais de uma coisa, né? Então, observem como a sua mente está sempre viajando, sempre tirando você do momento presente. E nós vamos, através do desenvolvimento da consciência, nós vamos perceber cada vez mais que nós não somos este corpo. Estamos muito além desse corpo. Esse corpo é aquele que nos permite nos comunicar com as pessoas, trabalhar, viver neste planeta. Então, esse corpo é fantástico, maravilhoso, mas é um instrumento. E nós não podemos nos identificar com o instrumento. Nós precisamos aprender a observar o instrumento, comandar o instrumento, e não nos tornarmos instrumentos do nosso corpo. Da mesma forma, nós temos uma mente muito poderosa, mas que também é uma mente muito tagarela, extremamente tagarela, ela não para de falar, está sempre mil pensamentos acontecendo o tempo inteiro. Então, nós vamos aprender também a nos desidentificar desse processo, porque a mente também é um instrumento do nosso ser. Então, ela nos serve, ela serve o nosso espírito, mas ela não pode nos comandar. Então, quando é que eu percebo que eu não estou no comando? Por exemplo, eu vou dormir e não consigo dormir. A mente fica lá, pensando, 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 e você não consegue dormir. Então, você não está sendo o senhor, a senhora da sua vida. Está sendo o instrumento do seu instrumento. Então, nós vamos treinar a prestar atenção, ficar presente. E é muito importante a gente conseguir fazer o relaxamento muscular. Por isso que eu dei esse relaxamento no início para vocês. Porque o relaxamento é uma coisa bastante importante. E a gente vai aprendendo a relaxar, utilizando a respiração. Porque a respiração é a chave do equilíbrio. Observem que cada emoção que nós temos vem acompanhada de uma respiração. Então, se a gente estiver com medo, a gente tem um tipo de respiração. Se você ficar com raiva, a sua respiração é outra. Se você estiver alegre, sua respiração é outra. Se você estiver calmo, tranquilo, a sua respiração é aquela que nós fizemos no relaxamento. Então, a gente não controla as emoções, não é por aí. A gente nos induz ao relaxamento.
Porque, às vezes, o controlar as emoções pode ter um efeito terrível. Porque você vai fazer o quê? Você pode estar reprimindo e não controlando. E a repressão vai fazer com que, em algum momento, aquilo exploda. Pode explodir como doença, de muitas formas. Então, a gente tem que ter consciência das emoções e, e consciência que nós podemos nos induzir a ficarmos tranquilos, tá? E isso a gente vai aprendendo devagarzinho, com tranquilidade, de uma forma muito natural, porque isso é importante, que seja natural. Hoje, a Mariângela vai colocar no grupo um teste de estresse. Então, quando nós terminarmos a aula, vocês entram no grupo e vai estar lá a lista de presença, que vocês vão marcar sua presença e vai estar perguntando o tema da aula. O tema da aula vai ser a apresentação do curso, né? Então, e também ela vai colocar o teste de estresse. Esse teste de estresse é muito importante para ver, para que vocês vejam, não é para que eu veja, não é para ninguém ver, é para que vocês vejam como está o seu estresse, tá? Então, façam, assim que acabar a aula, façam, porque depois, se deixar para depois, acaba esquecendo, tá? Então, façam o teste de estresse. Quando estivermos terminando o curso, que nós vamos estar praticando há 4 meses, aí nós vamos fazer de novo o teste de estresse para vocês verem como é que vocês estão. E 4 meses é o tempo que, cientificamente, você vai realmente ver todos os resultados que você, ou melhor, começar os resultados, os principais resultados surgem nesses 4 meses. Então, nós vamos também, durante o curso, estudar toda a parte científica da meditação, por que que ela funciona, como é, porque a meditação está sendo estudada desde 1970. Antes disso, cientificamente não existia meditação. Então, os primeiros estudos científicos começaram em 1970 com o Wallace, né? Depois disso, agora são milhares de estudos científicos a respeito da meditação. E é interessante que alguns cientistas começam a fazer os estudos para provar que não é bom, sabe? E depois conseguem provar que é. Outra coisa também, nós vamos começar a treinar a respiração. Porque, como eu falei, a respiração é a chave do equilíbrio. E como é que a gente vai treinar essa respiração? Vai ser da seguinte maneira: nós vamos inspirar, outra coisa, só nasal, nada de soltar o ar pela boca, só respirem pelo nariz. Vocês vão inspirar contando até 3 e vão expirar contando até 6. Tentem fazer isso. Ah, não consigo soltar tanto tempo assim. Então, não tem problema, inspira 3, solta em 3. Não tem problema, tá? Por que que eu estou falando para soltar o ar mais longamente do que inspira? Porque soltar o ar é relaxante. Então, a gente se acalma mais ao soltar o ar. E para algumas pessoas, soltar o ar é bastante difícil, principalmente quando ela é muito tensa. E também para pessoas que têm asma, porque o asmático,
inspira muito e expira pouco. Então, eu queria que vocês começassem a treinar isso de uma forma muito tranquila, tá, gente? Muito tranquilo. Inspirou em 3 tempos, expira em 3. Ah, tá fácil. Continua, inspira em 3, solta em 3. Vocês podem, por exemplo, ter um relógio desses que marcam os minutos e fazem tic-tac, que nem esse aqui, faz tic-tac, né? Então dá para a gente ver se movimentando nos segundos, né? Então, conta através do tic-tac do relógio. 1, 2, 3, e expira. 1, 2, 3. Aí vocês vão tentar ir aumentando esse tempo para soltar, até conseguirem soltar no dobro do tempo. Aí tá ótimo, é aí que vocês vão ficar, tá? Qualquer dúvida que tiverem, conforme eu for explicando, podem me parar a qualquer momento, tá? Podem me fazer pergunta, e pode levantar a mãozinha também, que eu olho aí. Então, inspirar em 3 segundos, expirar em 6 segundos, se possível. Sem estresse, com tranquilidade, tá? Isso eu vou pedir para vocês fazerem todos os dias. Elejam um horário para vocês fazerem isso. E façam por 5 minutos. 5 minutos apenas. Porque aos poucos a gente vai aumentando e o tempo ideal são 20 minutos. Tá? Então, para fazer de uma forma mais tranquila, vamos começar com 5 minutos. Inspirar em 5, expirar em 5. Inspirar em 3, expirar em 6 tempos, tá? E quando fizerem isso, procurem se observar. Essa vai ser a base da meditação, é a respiração. Tá? Então, a gente vai começar dessa forma, bem tranquila. E também, eu vou colocar no grupo um vídeo de relaxamento, porque algumas pessoas não conseguem relaxar. Então, eu vou colocar um vídeo, aliás, eu vou colocar 2 vídeos de relaxamento. Um vídeo que você relaxa em 5 minutos, você só tem 5 minutos para relaxar. Bota esse aí, 5 minutos. Tem o outro que relaxa em 10 minutos. Aí eu tenho 10 minutos para relaxar. Põe esse vídeo e faz o relaxamento, tá? Com o tempo vocês não precisam mais, vocês fazem isso automaticamente e autoinduzido, sem precisar de indução. Porque uma das coisas também que vocês vão aprender no curso, meditação tem que ser autoinduzida, tá? Então, quando você ouve falar em meditação induzida, isso pode ser excelente para relaxar, pode ter efeitos muito bons, mas não é meditação. Porque meditação é você entrar na sua casa interior. E nessa casa interior só cabe você. Ninguém pode mandar nesse seu espaço. Então, você estaria se colocando nas mãos de outra pessoa, criando talvez até uma dependência. E o que nós vamos fazer é nos tornar independentes. Tá? Então, prestem muita atenção nessa questão. Se vocês encontrarem meditação induzida, né,
Vocês podem até fazer se vocês quiserem, mas saiba, não é a verdadeira meditação, tá ok? Outra coisa também, como o grupo é muito grande, eu desliguei as notificações dos participantes, tá? Porque se todos começarem a fazer, a falar, oh, que legal tal coisa, coloca mãozinha, coloca coraçãozinho, coloca videozinho, né? Imagine um grupo grande. Aí eu coloco, por exemplo, uma matéria do curso, ninguém vê, porque está no meio de um monte de coisa, tá? Só que eu estou disponível para todos, de verdade. Quem já fez o curso sabe disso. Precisou de alguma coisa, vai diretamente no meu WhatsApp, fala comigo, tá? Sempre pelo WhatsApp, porque se ligar para mim, pode me pegar numa situação que eu não posso atender, tá? Então, pelo WhatsApp, vocês podem entrar em contato comigo a qualquer momento. Ah, a meditação sempre inicia com alguma forma de relaxamento, tá? Por isso que eu estou falando para vocês treinarem o relaxamento. Por exemplo, vocês podem fazer o relaxamento de 5 ou de 10 minutos e em seguida fazer a sua respiração, esse treino que eu dei para vocês, tá? Então, em alguns minutos vocês vão resolver isso. E podem até fazer 2 vezes por dia, no período da manhã, no período da noite, pode fazer 2 vezes tranquilamente, para que vocês vão se observando, prestando atenção em vocês, porque vocês vão fazer a respiração prestando atenção na respiração, tá? E para a semana que vem, nós já vamos começar a estudar um pouco mais a respiração. Na outra semana, eu vou dar como é que funciona a respiração, todo o processo. Mas como é muito importante a respiração, nós vamos entrar mais. Então, eu vou colocar no grupo a leitura que é para vocês fazerem para a semana que vem, tá? Isso vocês podem encontrar na internet. Aliás, Maria Ângela, você tem até o, o link do nosso lar, capítulo 9. Tenho, eu passo. Você passa? Passo. Então, eu sugiro que vocês tenham esses livros que são muito bons, mas a Maria Ângela vai colocar o capítulo que vocês podem ver no próprio grupo. É o Nosso Lar, capítulo 9, e Os Mensageiros, capítulo 42. Uma coisa que eu gostaria muito que todos tivessem como leitura de cabeceira, este livro, Saúde, Miramês, psicografia de João Nunes Maia. Eu uso muito esse livro. E foi muito interessante, eu ganhei esse livro de uma amiga, né, porque esse curso começou em 2008, né? Então, já sempre sendo semestral, né, dois cursos por ano, imagina, desde 2008, quantos cursos foram, né? Então, eu estava já uns 3, 4 anos dando o curso quando eu recebi esse livro. E eu fiquei abismada que parecia que eu baseei o curso neste livro, porque as mensagens têm tudo a ver com o que nós fazemos aqui. Por isso que eu falo, tenham esse livro, leiam, estudem. Pode ser livro de cabeceira, abre numa mensagem, leia, tá? Então, esse aqui, e lá na Casa do Caminho, vocês têm esse livro, tá? E também pode encontrar, talvez no Amazon, não sei, pode encontrar para comprar. Então, no livro Saúde, leiam O Ar que Respiras, tá? Então, o capítulo O Ar que Respiras. E comecem a prestar atenção.
Olha, a Mariângela já colocou o PDF no grupo de WhatsApp. Tá vendo? Ela é fantástica, né? Se fosse comigo, ia ser uma bagunça. Mas ainda bem que tem um anjo para ajudar a gente. Então, essa leitura é muito importante, tá? Esses três. Para que a gente comece a tomar consciência da respiração. Ah, por isso também que nós vamos hoje já começar a fazer um pouco esse treinamento, tá? Porque sempre na meditação vocês vão ter uma coisa que a gente chama de âncora. Âncora é um foco, é um artifício que a gente usa de focalização. Para quê? Para que você se desligue de tudo o mais e fique totalmente focado só naquilo. Então, a gente já vai começar isso começando com essa contagem da respiração. Quando vocês fizerem o teste de estresse, são 20 perguntas que tem ali. Perguntas não, afirmações que vocês vão dizer se acontece isso frequentemente com você, se nunca acontece, se é raramente. Então, vocês vão prestar bastante atenção e responder direitinho a cada uma das questões, tá? A primeira coluna conta 1 ponto, a segunda 2 pontos, a terceira 3 pontos, a quarta coluna, a última coluna 4 pontos. Então vocês vão marcar, bota um X lá, o que está representando para vocês. Lá embaixo tem a soma, só que na coluna 1 você vai multiplicar por 1, coluna 2 multiplicar por 2, e assim por diante. Depois você vai fazer uma somatória das 4 colunas. Nessa somatória, o mínimo possível que pode dar é 25 pontos. O máximo possível são 100 pontos. Tá? Se vocês pontuarem até 49, vocês estão no nível normal de estresse. Não é considerado estresse. Até 49 pontos não existe estresse. Passou disso, o estresse começa. Tá? De 50 a 59, já está tendo estresse. 50 a 59, 60 a 69. Algumas pessoas chegam a ter um nível de estresse de até mais de 80 pontos. Quando a pessoa acontece isso, somou mais de 80, aliás, somou mais de 70 pontos, por favor, não falte em nenhuma aula, acompanha bonitinho, tá? Faz tudo certinho. Por quê? Porque se você perseverar, você vai chegar no final do curso e pode estar com nível normal, tá? Eu brinco que é um serviço garantido, tem garantia, tá? Só que quando você compra um aparelho qualquer, tem, tem as questões, né, que você tem que cumprir na questão da garantia, não é? Então, é garantido se vocês meditarem. Se vocês acompanharem, fizerem direitinho, o fato de vir na sexta-feira, por esse tempinho que a gente fica, e fazer a meditação, não conta. O que conta é o diário. Tá? É isso que vai dar o efeito que a gente quer. Quantas vezes por semana que eu devo meditar? Se possível, todo dia. No mínimo, 5 vezes. Tá? No fim, o resultado é tão bom que
você automaticamente você faz. E cada vez você vai ficando mais presente na sua vida. Porque aí a gente vai aprender que você pode transformar tudo em meditação. Tá? E uma coisa muito importante, meditação não é uma coisa séria, não. É sério no sentido de funcionar, da gente se empenhar. Isso é bastante sério. Mas é uma coisa profundamente agradável, tá? E uma das coisas que acontece com a maioria das pessoas que meditam, a pessoa vai ficando mais alegre. É só ver a Sueli, né, que até se manifestou no iniciozinho, a Irani, né? Ai, a Sueli está lá, se manifestando. Você vai ficando mais alegre, sim, sem forçar, de uma forma tranquila. Inclusive, gente, existe a meditação do riso. Eu não vou dar para vocês, tá? Mas existe a meditação do riso, que é maravilhosa, sabe? Só que quem tem asma não pode fazer, porque são pelo menos 15 minutos rindo, A tá? Sueli está fazendo. Como é que é? A Sueli está fazendo nesse A momento. Celi está fazendo. É isso aí. E que você deu para a gente essa meditação uma Ah, vez, eu dei? Ah, acho que eu há até uns esqueci. 2 anos atrás, mas foi muito engraçado. E você contou a história, né, que aconteceu lá na, na- no seu laboratório, no seu Ah, consultório, não, mas perdão. esse... Foi Não, muito engraçado. Eu chorava de rir. E eu estou lembrando. Desculpa atrapalhar. imagina, não está trabalhando. Pode, eu falei, todo mundo pode se manifestar sim, tá? Então, só que tem uma coisa. Quem está num nível de estresse muito alto é justamente aquele que tem dificuldade de ficar no curso. Então, por isso que eu quero colocar fortemente isso para vocês, gente. Tenham perseverança, vale a pena. Vamos supor que esteja sendo muito difícil, sei lá, está acontecendo alguma coisa, me passa um WhatsApp, tá? Podemos até marcar um horário para a gente conversar pelo WhatsApp, pelo vídeo do WhatsApp, porque a intenção é todos devemos ficar bem. Tá? Então, em vez de parar o curso, entre em contato comigo. Porque, às vezes, quando o estresse é muito alto, é difícil até ficar aqui sentado assistindo a aula, tá? Por isso que realmente estou aqui disponível para vocês. Tá ok? Quando se fala em meditação, geralmente se fala muito nos efeitos da meditação. E o importante é você aprender a técnica. Tá? Porque efeito vai ser diferente para cada pessoa. Então, se a pessoa disser que meditar é entrar no paraíso, é, é ter conexão com o universo, sabe? Isso é efeito e não vai acontecer para todos. E se você começa a ouvir todo mundo falando de efeitos, aí você fala, ah, eu vou desistir. Não tem nada disso comigo, não aconteceu nada disso. Então, é por isso que a gente precisa aprender a técnica. Se você usar a técnica de uma forma bem correta, vai ter resultado e pronto. Tá? Então, a técnica é muito importante. Eu vou dar a técnica na terceira aula. Tá? Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um treinamento dessa respiração. Só que, o que é importante? A respiração nasal. Já falei uma vez, estou falando de novo, nasal.
abdominal. Enche a barriga de ar, esvazia a barriga. Então, a barriga que se mexe não é o tórax. Todo estressado respira aqui em cima e tem uma dificuldade tremenda de respirar com o abdômen. Tá? Só de olhar uma pessoa já dá para ver se ela está bem ou não. É só ver se a respiração dela está aqui em cima ou a respiração está na barriga. Então, não vamos falar no momento em diafragma, nada disso. A gente vai imaginar que nós estamos enchendo a barriga de ar e esvaziando a barriga, como se o pulmão estivesse no abdômen. Enche a barriga, esvazia a barriga, tá? Coloquem as mãos sobre o seu abdômen. Colocou a mão sobre o abdômen, enche os pulmões, enchendo a barriga. E esvazia, encolhendo a barriga. Enche a barriga, esvazia a barriga. Todos estão conseguindo respirar com o abdômen? Sueli nem conta porque ela já sabe muito bem. Rita, muito bem. Alguém mais? Estão conseguindo, respirando com a barriga? Tá, isso. Então é isso que nós vamos fazer agora. Eu vou ficar quieta, o dedinho ali. Eu vou ficar quieta, e vocês vão estar concentrados no ar entrando, dilatando o abdômen, e o ar saindo, esvaziando o abdômen. E vocês vão procurar fazer a contagem, tá? Pode começar com 3, 3. Enche em 3, esvazia em 3. Se vocês fizerem isso, fiquem até o fim fazendo com essa contagem, 3, 3, prestando atenção, tá ok? Então vamos lá, com as mãos no abdômen, por enquanto, para que vocês percebam o movimento. Vamos respirar.
Muito bem. Foram 5 minutos. É exatamente o que vocês vão fazer durante essa semana. 1 ou 2 vezes por dia. Mas eu sei que vocês tentaram prestar atenção na respiração e na contagem da respiração. E também o que foi que aconteceu quando vocês deram por si, vocês estavam longe, tinha saído. Sua mente foi embora. Aí você percebeu que a sua mente foi embora e voltou. Vocês vão aprender daqui a 2 aulas que isso é meditação. Por isso que a gente vai procurar um foco. A sua mente vai fazer com que você saia do foco, porque você está entrando na direção, você está entrando no seu autoconhecimento, e a sua mente quer proteger você. Então, é como se, no momento em que você fizesse um processo de desligamento do seu processo junto da sua mente, você estivesse se enfraquecendo e a sua mente quer tomar as rédeas da sua vida. Então, não, olha aqui, a Luana perguntou, para quem conseguiu manter o foco em todo o tempo está errado? Pelo contrário, está certíssimo. É isso que a gente tem que buscar. O que eu estou falando é que não desanimar se você não conseguir manter o foco o tempo todo. Conseguiu ficar no foco? Beleza, ótimo, tá? Porque esse tempo depois... Pode falar, Sandra, pode ligar o som. Liga o som. Ah, você desligou o vídeo. Oi, no começo, para mim, começou a me doer um pouco aqui o diafragma. Daí eu me desliguei da dor. Eu até relaxei o corpo. Então, daí parou de doer. Então, eu Tá. continuei. Você, Então, você conseguiu fazer a respiração abdominal, né? isso, abdominal, consegui. Uhum. Porque de segunda-feira, na preleção que eu assisto, a gente faz esse relaxamento pouquinho, mas a gente faz. Então, eu consegui, mas de início começou a me doer essa Mas isso parte vai aqui. desaparecer, depois vai desaparecer, viu? Não vai acontecer. Pode acontecer Então, algumas vezes, depois mas foi desaparece. bom porque depois eu me desliguei e eu distensionei, eu estava meia dura também, entendeu? Foi Tá. bom. Eu achei válido falar, entendeu? Porque às vezes a pessoa pode também. E sumiu o som. Sumiu o som, Sandra. Mas obrigada por você ter falado isso, tá? Perguntaram por que pelo nariz. É uma questão fisiológica, gente. Por isso que a gente tem que respirar pelo nariz. É o seguinte, ao inspirar, o ar, ele passa por todos os canais, é um caminho longo que o ar faz para chegar nos pulmões. E nesse caminho, ele vai sendo aquecido, porque é bastante vascularizado, todo esse trajeto, tanto é que quando o nariz sangra, ele sangra muito, né? É muito vascularizado. Tem esses pelinhos que vão filtrar o ar. Temos aqui os sinos, 4 sinos, né? Aqui e aqui, que são cavidades, cavidades sem nada, que também servem para ajudar a esquentar o ar, porque essa cavidade está sempre com ar quente.
Então, quando a gente respira, inspira, ele vai passar também pelos sinos para chegar nos pulmões aquecido, umedecido, limpo, né? Chegou. Muito bem. Só que, quando nós expiramos bastante gás carbônico, que é um gás tóxico. E esse gás carbônico, ao passar por todos esses canais, vai desinfetar os canais. Então ele vai desinfetar todos os canais, inclusive os sinos. Então, quem tem respiração nasal fica mais protegido da sinusite, porque não vai ficar juntando tanta secreção nos sinos. Tá? Então, a respiração correta é nasal, para inspirar e para expirar. Sabia que cavalo, por exemplo, ele só respira pelo nariz. Por isso que é muito perigoso o resfriado para cavalo, ele pode morrer. Né? E quer mais velocidade do que um cavalo pode ter? Por isso que eu ensino também as pessoas a correrem respirando pelo nariz. É difícil de aprender, é difícil. Mas quando você aprende, todo mundo que conseguiu fazer isso, porque a tendência é você começa a correr, você vai respirando pela boca, que é mais fácil. Agora você corre respirando pelo nariz, você termina a corrida descansada. Não precisa acreditar em mim, faz. Experimenta. Tá? Então, que realmente essa respiração nasal é a ideal. Agora, teve outra pergunta, deixa eu ver aqui, deixa eu entrar aqui no chat. Peraí. Faz o seguinte, Maria Ângela, vai falando para mim quais as questões, fica mais fácil do que eu procurar. Oi, peraí, deixa eu achar. Respiração. Super Maria Ângela em ação. Estamos aqui. Vamos olhar. Teve uma pergunta, acho que foi a primeira que foi feita aí. E para quem conseguiu manter o foco em todo o tempo, tá Essa eu já falei. Ah, já. Já Então acho falei. que não tem. Não, agora eu lembrei. Ela perguntou por que não respirar com o tórax. Tórax, isso. Por que não respirar com o tórax e com a barriga? Por que será que cachorro respira com a barriga, gato respira com a barriga, tigre respira com a barriga, leão respira com a barriga e o homem quer respirar com o tórax? O tórax, ele é formado, tem uma caixa torácica, né? Uma caixa de ossos, que você precisa movimentar essa caixa para poder respirar. O que é mais fácil respirar? Uma caixa de ossos ou vísceras? Conforme você respira, você vai ajudando, inclusive, na digestão, porque você está movimentando o abdômen. E nesse movimento, você ajuda no movimento peristáltico. Então, ajuda a digestão. Então, eu não queria hoje falar sobre tudo isso, mas realmente a respiração é baseada no quê? No diafragma. É o diafragma que está aqui abaixo dos pulmões. Os pulmões, eles têm um formato triangular. Então, está aqui os pulmões. Aqui está o diafragma. Ele literalmente separa o tórax do abdômen. Né? Então, aqui está o diafragma. Ele é um músculo chato, ele está preso aqui na frente, está preso na coluna lombar, né? Então, quando nós inspiramos, o que ele faz? Ele desce. É que no meu tempo de escola a gente fazia isso
com bexiga, copinho, mostrando o ar entrando e saindo. Atualmente, acho que não se faz mais isso. Então, ao inspirar, o diafragma desce. Para quê? Para formar um vácuo nos pulmões, porque os pulmões não têm músculo. Então, ele se enche por conta desse vácuo que o diafragma promoveu. Ao expirar, o diafragma sobe e comprime os pulmões. Aí ele esvazia. Então, a respiração é feita pelo diafragma, principalmente, mas também tem pela musculatura das costelas, que é a respiração intercostal. A gente usa a respiração intercostal como exercício e não como respiração habitual. Então, que seria isso? Se vocês observarem, minhas costelas mexem bastante. Então, isso aqui é a respiração intercostal. E a respiração diafragmática é a respiração com o diafragma desceu, o abdômen foi para frente. O diafragma subiu, o abdômen entra. Né? Se alguém não está percebendo essa lógica, me fala, porque eu tento explicar melhor. Tá? Então, por isso que a respiração natural é abdominal, diafragmática. Tá? E tem aquela outra respiração que é aqui. Essa respiração, por exemplo, é usada para acessar estados alterados de consciência, para fazer, por exemplo, esqueci a palavra. Regressão. Então, para fazer regressão, é usada a respiração aqui. Porque ela também provoca um estresse. Tá? Então, você quer ficar estressado? Respira aqui, você vai ficar estressado. Tá? Quando a pessoa está nervosa... Tem uma pergunta. Pode falar, Desculpa, Sueli. tem uma pergunta que fizeram aí que eu achei importante. A pessoa eu não sei qual é o colega, mas ele pergunta se deitado na hora de dormir pode fazer a respiração. Com certeza, pode fazer sim. Meditação não se faz deitado, tá? Meditação é sentado ou em pé, mas deitado não. Mas para fazer respiração, para fazer relaxamento, deitado é fantástico. Sabe o que você pode fazer? Colocar um peso na barriga e levantar esse peso, abaixar o peso. Enche, o peso sobe. Esvazia, o peso desce. Deu para entender? Deita, inspira, expira, barriga desce. Eu estou sendo muito enfática nisso, porque muita gente não consegue fazer respiração abdominal. É muita gente, tá? Então, eu quero só treinar a respiração. Aí eu vou deitar, posso botar as mãos em cima da barriga para ver a barriga mexer, enche, esvazia, porque isso é fundamental se eu quero ficar calma. Tá? Mais alguma pergunta? Por que a meditação não pode ser feita deitada? Porque a tendência é dormir. A intenção da meditação é deixar você consciente, lúcida, iluminada. Não é fazer você dormir. Então, quando a gente fala, tal pessoa é iluminada, o que significa ser um iluminado? Ela está iluminada pela luz da própria consciência. É a luz da sua consciência que a está iluminando.
Entendeu? Então, não faz a meditação deitada, porque a tendência é dormir. Pode falar, Cristina? Eu escrevi a pergunta, mas eu acho que não foi lida. É, desde a hora que a gente fez o exercício, eu comecei a Ah, soluçar. E eu fiquei soluçando muito tempo, até agora há pouco, quando você estava falando de regressão, eu ainda estava soluçando. sei. Queria Bom, saber se tem alguma relação com o diafragma, o movimento que eu fiz de respiração. é um espasmo do diafragma, né, o soluço. Mas provavelmente você não vai ter com frequência, não, tá? Isso vai parar. Pode acontecer, sim. Raríssimo, mas pode acontecer. Stephanie? Eu queria saber o que é meditação induzida. Se é a mesma. Fala um pouquinho mais alto. Perdão. Queria saber o que é aquela meditação induzida. Se é aquela mesma meditação guiada. É meditação guiada. Ela não, ela não é uma meditação verdadeira ou Não é, mas não é. serve como relaxamento ou Serve muito bem como relaxamento, excelente. Mas não é meditação. A meditação tem que ser autoinduzida, tá? Meditação guiada imagine alguém guiando você para dentro de você mesma. Não faz sentido. entendi. Está dando muito poder ao outro, Entendi. tá? Por isso que a intenção é, o poder é seu. Então você vai se induzir, tá? A Tá gente bom. vai treinar isso. Tá Mais joia. alguma coisa? É isso aí, o estímulo do diafragma pode levar ao soluço e é momentâneo. Obrigada, Marcos. Tudo bem, gente? Qual a diferença da respiração e a meditação? A respiração faz parte da meditação, tá? Ela é o princípio da meditação, mas não é a meditação. A meditação nós vamos aprender daqui a 2 aulas o que é exatamente, tá? Mais alguma coisa? Está respondido? Isso, eu acho que sim. A apresentação. Ah, tá. É a Maria Ângela que colocou, tá? Então, não se esqueçam, assim que a aula acabar, que nós vamos acabar já, vocês vão marcar sua presença e fazer o teste de estresse. E não vou colocar já pode colocar o material também, viu, Maria Ângela? Tá? Eu vou Já colocar também. coloquei, já coloquei. Já colocou? Eu Já. vou colocar o relaxamento, Tá, tá? tá. Não se esqueçam, eu estou disponível para todos, tá? Se eu não posso responder na hora, eu respondo depois, mas eu sempre respondo, tá ok? Então, nós vamos fazer o nosso encerramento. Qual é o tempo da aula? É o tempo que durar, tá? Teoricamente, é das 19h30 às 21h. O tema acabou, 20h30, nós encerramos a aula. Bom, gente, então até a próxima. Tudo de bom, muito bom ter vocês aqui. Muita paz. Um beijo para vocês, meus queridos.